Oi, tudo bem? Eu sou Saulo, sou biomédico, sou especialista em análises clínicas e medicina laboratorial. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco melhor sobre anatomia. Vamos lá? Bom, para começar a aula de anatomia, a gente vai precisar falar um pouco antes sobre eritropoiese, sobre a maturação dos eritrócitos. Bom, como toda célula evolui, a gente vai começar a partir da medula óssea, com uma célula tronco que vai evoluir até o ponto de um proeritroblasto. Um proeritroblasto, ela é uma célula que contém núcleo, só que ele tem uma cromatina pouco densa e ele tem um citoplasma azul escuro. Depois desse, ela, bom lembrar, e ela não contém hemoglobina, ela contém apenas RNA. Depois dessa fase, ela se torna um eritroblasto basófilo, onde seu citoplasma ainda é azul escuro, ela ainda possui um núcleo, porém o núcleo, a cromatina do núcleo fica um pouco mais densa. O próximo estágio, ela se torna um eritroblasto policromático. Com policromático a gente subentende que são duas cores, né? Exatamente, porque nesse ponto agora é começado a gerar a hemoglobina, que é vermelha, então seu núcleo para de ser completamente azul para apresentar uma outra cor. E aqui também o seu núcleo continua diminuindo, continua condensando mais. No próximo estágio, ela para de ser um eritroblasto policromático e se torna um eritroblasto ortocromático, porque aqui já não tem mais a produção de RNA, já se inverteu os valores, já se inverteu a proporção. Aqui tem mais hemoglobina do que RNA. Nesse estágio também, o seu núcleo já está completamente denso, redondo. Para daqui, o próximo, ele se torna um reticulócito, uma célula que já está bem próxima do estágio final, que não tem mais RNA, apenas hemoglobina, mas ela ainda tem resquícios de RNA do núcleo que acabou de se desfazer. O que leva a gente para o último estágio, que são os eritrócitos, o estágio final, a hemácia no seu ápice, que é uma célula bicôncava, anucleada e não possui núcleo, né? Como eu acabei de falar, e tem o seu citoplasma rico em hemoglobina. Então aqui a gente já pode começar, de fato, falando das hemácias, que são células anucleadas, e elas têm um ciclo de vida, de sobrevivência, como você queira dizer, de entre 90 a 120 dias úteis, perdão. E as hemácias são responsáveis pelos transportes de gases, né? Elas transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos e o gás carbônico, o CO2, dos tecidos para os pulmões. E bom, esse transporte de gases só é possível graças à hemoglobina, que é uma proteína composta de quatro cadeias polipeptídicas, que são 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E é importante citar aqui, eu estou falando sobre a hemoglobina A aqui. Para quem já viu esse assunto de alguma forma, pode saber disso. Então é interessante que eu mencione aqui. Eu estou falando da hemoglobina A, mesmo que tenha outros tipos de hemoglobina, tá? Existe hemoglobina A2 e hemoglobina tipo fetal, hemoglobina F. Mas essas outras duas, elas têm uma proporção muito menor. A maioria da população tem hemoglobina tipo A. Então a gente vai se fixar nessa aqui, entendeu? Cada uma dessas cadeias que eu mencionei, as 2 alfas e as 2 betas, tem um agrupamento M nele, que é um átomo de ferro envolto pelo anel porfínico. Aqui tem uma imagem para representar melhor a estrutura não completa. Tem as 4 cadeias ali, 2 betas e 2 alfas e o agrupamento M. E na direita tem uma visualização química, né, da estrutura química. O átomo de ferro ali mais ao centro, né, centralizado, e o anel porfínico ao seu redor. Mas bom, começamos aqui, vamos falar sobre a definição da anemia, não é mesmo? O que é? A anemia, ela é, por definição, a baixa de hemoglobina no sangue, a diminuição de hemoglobina circulante no seu sangue. E ela pode variar de intensidade. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser severa.
os sintomas mais comuns de anemia são a letargia, que é aquela lentidão que você sente, é a cefaleia, que é dor de cabeça, são palpitações no coração e fraqueza. E é muito reconhecível, um outro sinal de anemia é a palidez nas mucosas. Leia-se mucosas, a gengiva, a pele aqui vermelha debaixo dos olhos. Isso, quando ela não está tão vermelha, é um sinal claro de anemia, entendeu? Então, como que a gente classifica? A gente classifica anemia por conta dos índices hemantimétricos, que são índices que avaliam o sangue. A gente avalia por 2 índices, que a gente já viu em uma aula passada. Caso você não tenha visto, vai estar, acho, em algum lugar aqui o vídeo anterior, que você pode ver. Mas esses 2 índices são o VCM, que é o volume corpuscular médio, e ele indica o tamanho da nossa hemácia. O valor dele varia entre 80 até 100 fentolitros. E o outro índice é o HCM, que significa hemoglobina corpuscular média, e ela mostra a quantidade, de hemoglobina dentro das células. E, consequentemente, também avalia a sua coloração. O valor de HCM ele varia de 27 até 33 picogramas. E olha, dependendo da intensidade dessa hipocromia, a gente consegue até ver nas lâminas por microscópio. Eu coloquei uma imagem aqui seguinte para demonstrar exatamente isso. As 2 hemácias ali com as setas pretas, elas bem possivelmente, só para não dizer com certeza, elas estão com HCM reduzido. Porque vocês conseguem ver, em comparação com muitas outras aí, que ela está com halo aumentado, isso é, ela está com pouca hemoglobina, está pouco corada, e a luz do microscópio, do canhão do microscópio, consegue atravessar o corpo celular e permitir que a gente veja um halo muito maior do que o padrão. E bom, a gente vai ver agora como que a gente vai classificar essas anemias. Mas é bom citar, é bom deixar isso bem claro, que a gente tem que avaliar também os outros fatores. Tudo bem que eu estou falando sobre hemácias aqui, a gente está em hematologia de qualquer forma, a gente tem que não só observar as hemácias, como observar os outros fatores. Hematologia não é preto no branco, você não olha só uma coisa, você tem que ver o mundo de fatores a ser analisado, entendeu? Você tem que ter os olhos atentos ainda para a quantidade de leucócitos e a quantidade de plaquetas, porque você pode estar lidando com uma pancitopenia. Pancitopenia nada mais é do que a baixa de todos os valores. A gente está analisando hemácias, mas se houver uma baixa também dos outros 2, tudo estiver baixado, é um caso muito mais grave. É uma pancitopenia, significa uma coisa muito mais complexa do que você pode estar pensando. E bom, a classificação fisiopatológica das anemias é feita por conta da contagem de reticulócitos. Reticulócitos que eu comentei lá no começo, na eritropoiese, por isso que era bom saber. E bom, esse exame vai avaliar a capacidade da nossa medula óssea de produzir novas hemácias, como que está a produção delas. O valor normal é entre 0,5% e 2% de valor, né? E bom, como que esse exame aparece, ele é mostrado em cada tipo de anemia? Bom, em anemias carenciais, onde ocorre a deficiência de alguma matéria-prima, não tem matéria-prima o suficiente para fazer o produto, que no caso é a hemoglobina, vamos dizer, não tem ferro o suficiente para produzir, então não vai ter como fazer hemoglobina o suficiente, porque o ferro é uma estrutura primária para fazer hemoglobina. Eu mostrei anteriormente as 4 cadeias e o agrupamento M. O agrupamento M tem o anel porfírico e o que no meio? Um átomo de ferro. Então o ferro é importante. Se você está com essa falta, né? Então, né? Visto tudo isso, se você tiver numa anemia carencial, a quantidade de reticulócitos ele vai estar diminuída porque não tem como estar produzindo. E bom, no caso das anemias hemolíticas,
que são causadas por hemólise, né? São causadas por destruição das hemácias. Elas podem ser geradas por genética, por doenças autoimunes, até por medicamentos. E, em caso de anemia hemolítica, tem a diminuição das hemácias por conta dessas destruições e, consequentemente, também a diminuição de hemoglobina. E você pensa o seguinte: se tem uma destruição, a medula ela vai tentar repor, ela vai tentar compensar. Então, se ela tentar compensar, a gente entende que a quantidade de reticulócitos, a contagem de reticulócitos vai estar aumentada, porque a medula está lutando contra essa perda, perdão. Então, vai estar com um número muito aumentado, com uma contagem muito aumentada. E pronto, aqui a gente começa a dar nome às anemias. A gente vai começar com as anemias carenciais, que são anemias provenientes de deficiência nutricional, como, por exemplo, a anemia ferropriva, que é a anemia mais comum do mundo. Que você ouve dessa anemia a sua vida toda. Quando você ouve, filha, tá comendo pouco feijão, vai ficar anêmica, hein? É essa aqui que você tá ouvindo. Que a anemia ferropriva, como o nome dá a entender, é a falta de ferro. É a anemia que ela é gerada pela deficiência do ferro. E ela pode ser originada por conta de desnutrição, que é a má alimentação, né? A falta de absorção, por conta de hemorragia, né? Sangramentos excessivos, parasitose e muitos outros fatores. E bom, por mais que o ferro seja um elemento muito comum aí na natureza, a gente não faz ferro dentro do nosso corpo. A gente só adquire ferro por meio da alimentação. E bom, o ferro ele é transportado e armazenado por duas proteínas, a ferritina e a transferrina. E aqui já vai ficar um fator para tu gravar. A transferrina, ela transporta, porque a transferrina transporta ferro. Transferrina. Fácil de lembrar, né? Então, a transferrina, ela transporta até 2 átomos de ferro por vez até os tecidos. Tecidos esses que tenham um receptor de transferrina para ganhar esse ferro, né? E bom, a ferritina, que é o que junta, que absorve, que armazena esse ferro, ela é um complexo de ferro e de proteína que armazena ferro nos tecidos na forma férrica. E é bom ressaltar que ela armazena na forma férrica, isso é, forma férrica não é absorvida por nós, a gente não consegue absorver. O que ajuda a gente a absorver é a vitamina C. Por isso que se comenta, vocês já devem ter ouvido, quando você come um feijão, coisa assim que tem ferro, folhas verdes escuras, feijão, você tem que comer uma laranja depois, assim, para absorver. Por isso que eu acho que deve ser por isso. Não sei dizer o certo, mas pode ser por conta disso. As feijoadas vêm com uma laranja, assim, nos restaurantes, porque a vitamina C de uma laranja, ela ajuda a absorver melhor o ferro. Então, essa forma férrica, com a ajuda da vitamina C, é transformada num estado do ferro que ele pode ser absorvido pelo nosso corpo. E voltando agora, no hemograma a gente consegue observar a anemia ferropriva com uma microcitose e uma hipocromia. É importante lembrar dos nomes, né? Microcitose é uma hemácia diminuída e hipocromia é uma hemácia com uma quantidade de hemoglobinas mais baixa, que está mais clara. A gente vai passar agora para a nossa próxima anemia credencial, que é a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica, ela é uma anemia que tem uma carência, uma deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, que essas duas substâncias, elas ajudam a maturação do núcleo da nossa hemácia. Então, a gente sempre volta lá para a eritropoese. Ela é uma célula grande, que tem núcleo. Então, se essas duas substâncias que ajudam a maturar o núcleo, que, né, com o passar da eritropoese, ele diminui até não existir mais. Se essas substâncias que ajudam a diminuir não estão
com um percentual bom, não tão em tanta quantidade, esse núcleo ele vai demorar para diminuir, que é o que acontece. Ele demora muito mais para diminuir que o comum. Então, o resultado final vai ser uma hemácia que ela ainda vai estar um tamanho aumentado, né? Então, a gente observa no hemograma a hemácia ela aumentada e a gente observa também a contagem de reticulócitos diminuída, por conta do fator que eu já comentei antes. É a matéria-prima que está em falta. Então, a contagem de reticulócitos vai estar diminuída também. É importante ressaltar que os leucócitos e as plaquetas também podem estar diminuídas. E bom, casos graves, muito graves de anemia megalobástica, a gente consegue encontrar também no hemograma, nas lâminas, eritroblastos, que a gente viu sempre, a gente vai sempre voltar para a eritropoese. A gente viu na eritropoese os eritroblastos. Eu botei uma imagem aqui para deixar mais visual, né? Porque uma imagem. Na esquerda, os eritroblastos e na direita, as hemácias macrocíticas. Você consegue ver em comparação com as outras que o tamanho é bem diferente, né? Bom, agora a gente passa para as anemias hemolíticas. Anemias essas que são causadas por conta de destruição de hemácias. Elas podem ser genéticas ou podem ser adquiridas também. E como ela continua sendo uma anemia, você ainda pode identificar ela pela palidez nas mucosas, né? Pela palidez na gengiva, na mucosa dos olhos, e também pode ser apresentado em pacientes esplenomegalia e icterícia. Esplenomegalia é o tamanho, é o crescimento anormal do nosso baço, e a icterícia é um fenômeno causado nos pacientes que eles ficam amarelados. Pacientes ficam com a pele amarelada e com o branco dos olhos, a esclera, amarelada também. Pessoas pretas, pessoas mais retintas, a maioria das vezes você não consegue identificar o amarelado na pele por conta da melanina. Em pessoas mais retintas é bem que impossível você ver, mas o amarelo nos olhos ainda vai ser visível. É um fator clínico interessante a se ressaltar. E bom, os achados laboratoriais podem ser aumento de bilirrubina indireta, pode ser aumento de urobilinogênio na urina, que vai fazer a urina ficar mais escura, o aumento da contagem de reticulócitos, que a gente está usando de referência até agora, e alteração no formato das hemácias. E agora a gente começa também a dar os nomes. A gente vai começar pela esferocitose hereditária. E como o nome sugere, as hemácias que são formato bicôncavo, formato de almofadinha, né? Elas não apresentam mais esse formato, elas vão apresentar um formato de esfera, por isso são uma esferocitose, porque elas agora apresentam um formato de esferócitos, que a gente já viu na aula anterior também. Elas apresentam esse formato por conta de um defeito na membrana, é uma doença genética, um defeito na membrana que impossibilita ela de manter o formato original. Então, quando elas passam por pequenos vasos, elas acabam sendo destruídas e por conta disso causa uma anemia. E bom, essa doença aqui, ela é uma doença, é um distúrbio no caso, né? Bem relevante assim, e você precisa de um acompanhamento médico, porque dependendo de como for o caso da pessoa, o quadro da pessoa, ela pode precisar de uma esplenectomia. O que é isso, esplenectomia? Esplenectomia é a retirada parcial ou total do seu baço. E, bom, isso dá uma vida útil às hemácias muito maior e, ajuda o paciente também bastante. Mas você pergunta, tá bom, mas o que você tirar um órgão inteiro vai resolver na anemia? Olha, você não vai curar a anemia, não vai ter cura. Mas o baço ele é o responsável por eliminar as hemácias. Assim, dentre outras coisas que ele faz também, uma delas é a destruição das hemácias, né? Quando eu mostrei lá atrás, 90 até 120 dias, ela fala, deu aqui teu horário, rala. E bem, como você está enfrentando um problema em que suas hemácias estão deformadas, né, estão vistas como erradas ali, o baço vai entender que precisa trocar. Então, ele pega o cara aqui, vem cá, deu teu tempo, assina a carteira e vai embora.
Só que, pô, se você tem isso em todas as hemácias, tu vai toda hora tá matando célula, vai tá mandando todo mundo embora. Então, você retirando o baço, você vai estar diminuindo essa velocidade de destruição das células. Você vai continuar com a esferocitose hereditária, mas você vai ter um maior número, não vai ter tanta destruição, a anemia vai ser diminuída, entendeu? E bom, o próximo aqui que a gente vai ver é a eliptose hereditária, que é bem semelhante. É um defeito genético na membrana, só que ele é mais leve do que a esferocitose. Como elas têm um defeito na membrana, quando elas passam por pequenos canais, elas têm o formato original de uma hemácia, mas quando elas passam por pequenos canais, uma hemácia ela é maleável, né? Ela se espreme para passar e volta ao formato dela. Mas nesse caso, ela passa no canal e não consegue retornar ao formato original. Então ela fica com um formato de elipse, né? Uma eliptose, um eliptócito. A gente já viu sobre isso também, sobre esses formatos. Só que ela não é tão grave. Muitas vezes a pessoa não apresenta sinais de anemia, porque a célula, ela não, quando passa pelo canal, ao contrário da esferocitose, que passa pelo canal fino e estoura e causa anemia, porque ocorre a destruição das células, a eliptose, ela se espreme para passar no vaso, só que ela não consegue voltar. Então, em muitos casos, a pessoa não apresenta um quadro de anemia, mas, assim, tudo é possível, né? Então, a pessoa, às vezes, nem precisa fazer uma esplenectomia. Agora a gente vai falar das talassemias. A talassemia é uma doença hereditária, né? Ela é genética. Ela acontece quando não são formadas as cadeias da hemoglobina, ou a alfa ou a beta. Quando o paciente ele não forma a alfa, ele tem uma alfa-talassemia. E quando ele não forma a beta, ele tem uma beta-talassemia. Dá para fazer um paralelo com a anemia ferropriva. O exemplo que eu tinha dado não tem na anemia ferropriva, você não tem matéria-prima suficiente para produzir uma hemácia, então você tem uma anemia, né? Tem uma baixa ali. Mas no caso da talassemia, você tem matéria-prima, você tem ferro, não tem faltando nada. A questão é que, ao invés de estar faltando matéria-prima, está faltando trabalhador. Então você não está conseguindo produzir hemácias de forma correta, não está conseguindo formar hemoglobina. Certo? Então, o próximo e último é a anemia falciforme. A anemia falciforme ocorre em pacientes que apresentam o gene da hemoglobina S. Mas é importante que a hemoglobina S é um gene recessivo. Isso é, a pessoa pode ter o gene, puxou esse gene da mãe, por exemplo. A pessoa tem um gene, mas ela precisa de dois, precisa do pai e da mãe para poder apresentar. Se a pessoa só tiver um gene, ela não tem, mas ela tem o fator nela agora, ela pode passar para um filho. Mas ela não apresenta anemia falciforme. A pessoa com anemia falciforme apresenta os dois genes de hemoglobina S. Essa hemoglobina S faz de que a hemácia apresente um formato de foice, de uma banana, assim, de uma meia-lua, que se torna mais rígida. Não tem aquela fluidez que uma hemácia tem para passar em espaços mais apertados. Ela é uma meia-lua, ela é uma foice de forma rígida. Então, em muitos canais, muitas veias, muitas artérias, ela acaba prendendo e acumulando uma atrás da outra e diminuindo a vazão desse tubo. O que faz a pessoa sentir dor também e acaba também destruindo essas hemácias nesse processo, porque você está juntando várias ali. Então, destrói as hemácias e entra num quadro anêmico. E bom, a aula foi essa. Eu espero que tenha dado para entender tudo certo. Se sobrou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu com certeza vou ler e vou responder. E se for possível, faça um vídeo resposta para ele. Se você tiver alguma sugestão de matéria, pode deixar nos comentários também, que eu faço uma aula justamente para isso, para a gente pode começar uma série, explicar melhor. Eu vou pedir que vocês me sigam nas minhas redes sociais para me ajudar. Instagram, TikTok, @SauloSantiagoBiomédico. E é isso, até uma próxima. Valeu!